Muito bom dia a todos. Mais uma semana que se inicia. E mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre algum aspecto da espiritualidade. Hoje vamos falar sobre o mal. Como que o mal, a ideia do mal foi incorporado ao cristianismo. Na ótica cristã nós temos duas forças poderosíssimas lutando entre si. De um lado, Deus, e de outro, o Satanás, ou o demônio, ou o capeta, ou como queiram chamá-lo. E a grande pergunta que a gente faz é que se Deus é todo-poderoso, por que Deus não aniquila de vez o mal? Se Ele é o Criador de tudo, por que Ele teria criado o mal? E para responder essas perguntas, vamos entender como surgiu a ideia do mal no pensamento religioso. Historicamente, acredita-se que a ideia de um ser personificando o mal e afrontando a Deus tenha se originado a partir de influências babilônicas e persas. Retroagindo aí ao século VI a.C., na Pérsia, nós tivemos Zaratustra, ou Zoroastro, como era conhecido pelos gregos. E com ele surge o masdeísmo, ou zoroastrismo. E nesse segmento religioso aparece Ahriman, que é um ser oposto a Deus. A ideia de um ser que se opõe a Deus foi fundamental para a sociedade da época, onde o que mantinha as pessoas na senda do bem não era o amor, que era ainda muito sutil na vida daquelas pessoas. Assim, o temor era o grande elemento, pois o medo do mal maior, que era personificado em Ahriman, é que mantinha as pessoas na seara do bem. Assim, a ideia dessa força do mal surge no zoroastrismo e acaba influenciando o judaísmo. No judaísmo, nós temos o Hassatan, que é o acusador, o adversário. Ele aparece na Bíblia hebraica como promotor celestial que testava a lealdade dos seguidores de Javé. E de Hassatan, nós tivemos aí o termo Satanás, incorporado ao cristianismo. Mas veja que nesse momento, era o acusador, era aquela pessoa que estava simplesmente testando a lealdade. Não era essa força que, em muitos casos, se sobrepõe a do próprio Deus, como nós vemos hoje, inserido no cristianismo. Bom, incorporado ao judaísmo, Satanás, de uma forma bastante lógica, é incorporado ao cristianismo. E Satanás, assim, passa a ser o principal antagonista de Deus, o inimigo do bem. E, incorporado ao cristianismo, ele ganha muita força, principalmente nos primeiros séculos da nossa era, no que nós chamamos de cristianismo primitivo. E no cristianismo, buscando contextualizar a origem de Satanás, ele foi retratado como um anjo decaído, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E eu aqui fico imaginando alguém chegar ao status de anjo, que pressupõe uma elevação espiritual tão grande, de repente se rebelar contra Deus e partir para a figura do mal. A meu ver, isso desafia muito a lógica, pois chegar ao estágio de anjo pressupõe uma elevação espiritual muito forte. E assim nós teríamos que admitir que Satanás seja um ser muito elevado espiritualmente. Bom, voltando ao nosso assunto, então nós temos que
a ideia do mal, na verdade, ele está impregnado na própria gênese da religiosidade humana, de diferentes formas. Vamos pensar lá atrás, 3.000 e pouco anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita era um livro, né, o Canto do Senhor. Ele é um livro que marca a transição do brahmanismo para o hinduísmo. E ele relata o diálogo entre Krishna e Arjuna, que fala de uma guerra. Não uma guerra convencional, travada no mundo material, mas uma guerra interior, do homem consigo mesmo, na luta do bem contra o mal. E veja que já naquele momento aparece essa batalha do bem contra o mal. O mal, naquele momento, personificado em nossas más tendências ou más ações, não em uma pessoa. A humanidade, tentando entender a divindade, passa por um processo de antropomorfização de Deus. Ou seja, personificar esse ser absoluto em uma pessoa com sentimentos e atributos humanos. E assim, há um fundo de verdade quando se diz que o homem criou Deus. Pois esse Deus antropomórfico, como nós vemos hoje, em muitas das religiões, é uma criação humana. Quando nós esquecemos desse Deus criador e partimos para um Deus personificado, uma pessoa que ama e que odeia, que tem sentimentos ruins, que é vingativo, e por aí vai. E veja que essa antropomorfização de Deus abre espaço para a antropomorfização do mal. E esse processo de antropomorfização de Deus e, por conseguinte, a antropomorfização do mal surge após a consolidação do hinduísmo, com o advento do masdeísmo, que nós falamos agora há pouco. Também é conhecido como zoroastrismo. É aí que passa a ter esse processo de antropomorfização. Ou seja, eu não entendo, então eu trago isso para o nosso mundo, o bem e o mal personificado em uma pessoa. E vale lembrar que o masdeísmo ou o zoroastrismo é uma religião de origem iraniana, que surgiu com o Zoroastro, e era caracterizado pelo culto de um deus, Ahura Mazda, algo assim, e numa luta eterna contra o mal, o Ahriman, que acaba virando Satanás no judaísmo e no cristianismo. Bom, além dessas influências, que a meu ver são bastante negativas, de um Deus antropomórfico, o zoroastrismo ele traz algumas influências bastante positivas no pensamento religioso, como a crença de um Deus único e na vida após a morte. Dentro dessa linha religiosa do qual se insere o cristianismo, essa crença da vida após a morte e do Deus único, ele surge com o zoroastrismo. Vale lembrar que ele vem de uma forma paralela a outras linhas religiosas, que nós vamos ver daqui a pouco. Uma coisa importante a gente verificar é que nesses aspectos históricos, eu gosto muito de buscar esses aspectos históricos, pois no seio do cristianismo nós somos doutrinados a acreditar que o cristianismo está na gênese de tudo, o que é um equívoco. Existe todo um aspecto histórico que conduz ao pensamento cristão como hoje conhecemos. Vimos aqui essa ideia do mal, como o mal surgiu no cristianismo. Existe toda uma história. E é importante a gente voltar a essa história para a gente poder entender melhor. Nós só entendemos o presente estudando a história. Citar aqui alguns exemplos de influências do cristianismo, que nós temos como estando na gênese do cristianismo, e na verdade são compilações de outros textos.
Exemplo, o dilúvio, que é tão referido no Velho Testamento. Ele é uma compilação de relatos que antecedem em muito a Bíblia. Aparece na epopeia de Gilgamesh, que é muito, muito anterior ao surgimento da Bíblia. Aparecem muitos livros sagrados no passado, inclusive aqui na América. As nossas populações, né, nós tínhamos astecas, maias e incas, que eram muito evoluídos, aparecia esse relato do dilúvio, como nós vimos. E uma coisa interessante é que na Bíblia o dilúvio é relatado em terceira pessoa. Já na epopeia de Gilgamesh é relatado em primeira pessoa, como se quem escreveu estivesse participando, estivesse ativamente ali no dilúvio, não estivesse vendo, relatando algo. É bem interessante isso. Mas vamos lá. Essa codificação que veio a constituir a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela ocorreu no ano de 325 depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia. Então a gente vê que, pensando historicamente, é muito recente. Ou seja, a nossa Bíblia é muito recente. Ela parte de compilação de textos muito antigos, mas o surgimento desse livro em si, tido como sagrado, ele é bastante recente. A personificação do mal, né, existia já em outros escritos antigos, como o caso da mitologia grega e romana. Na mitologia grega, nós temos inúmeros exemplos da antropomorfização da humanidade em sua multiplicidade de deuses. Porém, não é tão patente a antropomorfização do mal. Você vê que essa questão de colocar um mal numa pessoa é algo bastante recente, do ponto de vista da gênese das religiões. Na mitologia romana, aliás, se estudarmos a mitologia romana, a gente vai ver que é uma cópia da grega, só mudou o nome dos personagens, mas ela se assemelha em muito à mitologia grega. Ali o mal aparece de uma forma mais sedimentada do que na grega. A gente vê que tem esse crescente processo de personificação do mal. E paralelamente a essa linha do tempo, que vai culminar no pensamento cristão de hoje, como hoje nós conhecemos, nós tivemos o budismo, cujas bases se assentam de uma forma mais direta no hinduísmo. E no budismo não existe uma figura específica equivalente ao Satanás da tradição cristã, mas sim um conceito chamado Mara, a ilusão. Tanto no budismo como no hinduísmo, o conceito de mal é mais amplo. Não é personificado em uma divindade. Mas, no caso do budismo, em Mara, no hinduísmo, Karma. Então nós vemos que esse mal, ele é consequência direta das nossas ações. Ou seja, nós criamos o mal em nossa vida a partir do momento que nós utilizamos de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. E assim, o mal vai surgindo, não como uma pessoa. Dentro dessas linhas, então o mal, quem é o mal? Somos nós. É aquelas más tendências que existem dentro de nós e que exteriorizadas no mundo constituem o mal e não um ser externo a nós. Como nós vimos, Mara não é uma entidade personificada como demônio, mas forças que impedem a nossa iluminação. São bloqueios que existem dentro da gente, impedindo que nós exteriorizemos o bem. Maya se refere à ilusão ou aparência enganosa do mundo. Mas vamos seguir em frente, dentro dessa linha que nós vivemos, que é o cristianismo. Nós temos no Islã, que o Islã ela tem uma ligação muito forte com o cristianismo. Nós temos a figura de Satanás, que é representada por Iblis, ou Shaitan, ou diabo. No Islã, esse mal ele foi uma criação de Deus, um jinn, um espírito não celestial, que se recusou a se curvar diante de Adão.
e por isso foi condenado. Iblis, assim, é um tentador ou sedutor que tenta afastar os humanos do caminho de Deus, buscando o seu desvio. Lembra que se assemelha muito àquela ideia que nós falamos agora há pouco do acusador. Ele tenta nos testar o tempo todo, tenta tirar do caminho da evolução. Porém, o Iblis, ele não tem poder sobre Deus. E não é um rival de Deus, mas um tentador que age para desviar os humanos. Assim, resumindo, o pensamento cristão, ele passa por influências advindas de outras linhas religiosas, sendo marcante a influência persa, de onde vem essa ideia do mal personificado em uma criatura que afronta Deus. Nessa trajetória nós temos Moisés. Ele, com uma visão muito objetiva, ele traz um Deus vingativo e tirânico, que era uma forma de manter os seguidores na senda do bem, não por amor, mas por temor. Temiam-se que se desviassem-se do caminho do bem, esse Deus tirânico deixaria os desobedientes à mercê do mal maior, personificado no Satanás. Portanto, Satanás era uma figura muito conveniente para a espiritualidade naquele momento. E o cristianismo, que tem suas bases assentadas no judaísmo, absorve a ideia de Satanás, trazida até os dias de hoje. Como nós vimos, paralelamente a tudo isso, nós temos esse pensamento mais oriental, com influência direta do budismo e do hinduísmo, onde não há essa personificação do mal. Porém, no Império Romano, onde surgiu o cristianismo, existia o mitraísmo. Ele, por muito tempo, coexistiu ao cristianismo. E também no mitraísmo não havia essa personificação do mal. Porém, a despeito de toda a elevação espiritual do Cristo, de todos os ensinamentos elevados trazidos por ele, o surgimento do cristianismo, ele marca uma ruptura das próprias ideias do Cristo. Havia aí um forte propósito político do Império Romano. Basta vermos que quem criou o cristianismo, na verdade, não foram os cristãos. Quem criou o cristianismo foi o Império Romano. Uma criação do Império para unificar as pessoas através de uma religião. E nesse contexto, a ideia de um ser afrontar Deus seria conveniente para o sistema de dominação política daquele momento. E o cristianismo absorve ideias do cristianismo e de outras tradições, mas ignora e muito os avanços advindos do mitraísmo. O que foi uma pena que propiciou realmente uma distorção desse cristianismo originário. Falei aqui sobre essa questão de absorver ideias do paganismo e outras tradições. Tem um vídeo meu que fala do Natal e ele retrata bem essas influências pagãs em datas do cristianismo. Inclusive o Natal é uma data pagã, a Páscoa, entre outros. E como o cristianismo vai aproveitando essas datas para colocar as suas datas comemorativas. É bastante interessante, quem não assistiu, vale a pena, é uma reflexão bastante interessante. Mas vamos lá. O islamismo, né? Nós temos aí as bases do islamismo, é cristianismo e judaísmo. A gente acha que o islamismo é aquela força que se opõe ao cristianismo. Na verdade, essa guerra entre o islamismo e o cristianismo foi uma criação cristã durante as cruzadas. Aí surgiu toda essa animosidade que vem até hoje. Mas o islamismo, ele é uma consequência natural, uma sequência natural do cristianismo. Inclusive, Maomé reconhece Cristo, Maria de Nazaré e por aí afora. Há um movimento muito forte no início do islamismo de
unificar o judaísmo e o cristianismo. Porque a guerra inicial era entre o judaísmo e o cristianismo. E o islamismo aparece meio como colocar panos quentes nesse conflito e acaba, por conta das cruzadas, criando essa situação horrível que nós temos aí hoje. E que espero que em breve a gente possa suplantar nisso e estabelecer uma pacificação nesse conflito que existe dentro de nós mesmos. A discriminação religiosa está dentro de cada um. E nós precisamos mudar o nosso interior para que realmente possamos viver em paz com outras culturas. Mas, como nós vimos, o judaísmo ele vem, né, de uma consequência aí do judaísmo, cristianismo e islamismo. E ele reforça a ideia dessa personificação da essência do mal contrapondo a Deus. A gente vê que é um movimento crescente dessa ideia. Em muitas linhas religiosas menos expressivas no cenário global, seguindo a linha hindu e budista, afirmam que o mal não é uma existência real, mas a ausência do bem. Porém, no século XIX, nós temos uma mudança sem precedentes no pensamento espiritual do nosso planeta. A grande maioria das pessoas não tem ideia, não tem a menor noção da dimensão que foi esse período no pensamento religioso, notadamente no ano de 1857 e nos anos que se seguiram. O professor e cientista Hippolyte Léon Delisard Rivail, que passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec, faz os trabalhos incríveis de pesquisa sem precedentes na história da humanidade. Pesquisas voltadas à espiritualidade. Porque até então, de um lado nós tínhamos a ciência, de outro nós tínhamos a religiosidade, que era extremamente dogmática. E ele passa a fazer um estudo focado na espiritualidade, um estudo sério, um estudo científico. E o resultado foi uma nova ciência que, longe dos padrões tradicionais, passa a estudar as leis que regem a espiritualidade. Com Allan Kardec, surge o primeiro livro de cunho espiritual elaborado com métodos científicos, que é uma verdadeira revolução na forma de enxergarmos a espiritualidade, que é o Livro dos Espíritos. E outros livros vêm na sequência para completar a sua obra. E surge assim um grande arcabouço de conhecimento, que não adivinha de uma pessoa como outrora, mas de um abrir da cortina da espiritualidade. As informações dessa vez vinham dos próprios espíritos. E essas informações, trazidas por esse processo mediúnico, rompem os paradigmas das religiões tradicionais, fazendo uma releitura do cristianismo e trazendo a essência dos conhecimentos religiosos e espirituais da humanidade. Longe dos dogmas e dos ritualismos inerentes às religiões, o Espiritismo traz à tona as leis que regem a espiritualidade. Os Espíritos trazem que Deus é o grande bem supremo, sem uma criatura má a contrapor. Assim como o frio é a ausência do calor, como o escuro é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. E esse sim tem existência real. Para ser mais objetivo, Deus é o bem supremo, o ser supremo que tudo criou. E ao perguntar aos espíritos o que é Deus, que é a pergunta que inaugura o Livro dos Espíritos, Allan Kardec obtém uma resposta que para mim é extremamente sintética e pouco esclarecedora. E ao estudar essa obra, que a real natureza de Deus, eu chego a essa conclusão, é algo que está muito acima da nossa compreensão, dada a nossa pouca elevação espiritual. E isso explica porque essa resposta dos espíritos, ela é, a meu ver, pouco esclarecedora. Carece-nos a capacidade de compreensão para entender essa natureza divina. Está muito acima da nossa capacidade.
de compreensão. Mas uma coisa fica muito clara: Deus é o ser supremo, é a essência da mensagem trazida em qualquer meio religioso, inclusive por Cristo, é o amor. Então, nós podemos vincular Deus a esse amor supremo, que nós ainda não conseguimos vivenciar. O nosso amor, ele é muito... não temos esse amor amplo ainda. Sabe, esse amor incondicional que Cristo falava, isso está longe da nossa vivência. E se nós não vivenciamos dessa forma o amor, como nós podemos entender a Deus? Mas uma coisa é certa. O Espiritismo traz a ideia de que inexiste esse Deus vingativo, antropomorfizado, que as religiões traziam. Deus é um ser supremo, é amor. Então não existe esse Deus que sente ódio, que sente ira, que se vinga. Não. É amor. E quando ele não se manifesta é porque nós estamos distantes do amor. E se a essência de Deus é o amor, não comporta o mal. E se não existe mal nenhum a contrapor, aí vem a pergunta: de onde vem o mal? Se Deus criou tudo, se a essência de Deus é o amor, de onde surgiu o mal? Voltamos à nossa pergunta originária. Só que lá nós trouxemos algumas respostas advindas do meio religioso de até então. E vamos aprofundar um pouco mais nessa resposta. Deus tudo criou, de fato. Deus criou todo o universo. E, sendo assim, não há nada que não tenha sido criado por Deus. E que aí causa um nó em nossa cabeça. Mas e o mal? Onde é que fica o mal nesse ponto? Além de criar tudo que podemos ver e sentir materialmente, Deus criou-nos. Criou-nos como espíritos simples e ignorantes. E nos deu o livre-arbítrio. Para que, vivendo experiências materiais, fôssemos evoluindo. Partindo da ignorância absoluta até a perfeição. E nesse processo, nós utilizamos uma outra dádiva de Deus, que é o nosso livre-arbítrio. E, muitas e muitas vezes, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós desviamos do caminho do bem e enveredamos para a senda do mal. Portanto, a totalidade do mal que existe no mundo são erros cometidos por esses espíritos ignorantes, que somos nós, quando desviamos do caminho do bem. É certo que muitas religiões e filosofias, desde as mais remotas, relatam a existência do inferno. O que seria essa grande concretização do mal? E eu pergunto, mas de onde vem essa ideia do inferno? Você percebe que a partir do momento que a gente avança, mais perguntas vão surgindo. E o conhecer é isso. A gente não vem com respostas prontas. Nós vamos evoluindo, tentando sanar as dúvidas e chegando ao conhecimento. E, ao que tudo indica, essa ideia desse inferno, retratado aí ao longo dos tempos, nada mais é do que uma pequena amostra, por meio de trabalhos, processos mediúnicos, ainda que não soubesse o que era mediunidade, porque o termo mediunidade foi trazido por Allan Kardec, do Espiritismo, mas a mediunidade sempre existiu. Então, através desses processos mediúnicos e desdobramentos, pessoas traziam essas visões de regiões umbralinas existentes no mundo espiritual. Portanto, essas imagens infernal que nós vemos, ela é uma realidade nessas regiões umbralinas. E não quer dizer que exista o inferno, não, são regiões do umbral. E essas regiões foram regiões que nós mesmos plasmamos. Tá? Já falamos aqui, e qualquer literatura espírita, vocês podem ver essa questão da existência do umbral, e
dessas furnas que existem nesse mundo, onde está a essência do mal. E que traz a ideia equivocada da existência do inferno, que haveria de ser governado por um demônio a contrapor a Deus, mas não é nada disso. Os estudos mostram que essas regiões são plasmadas pelas mentes de espíritos que, perdidos em seus processos evolutivos, acabam por criar um mal em suas vidas, que se reflete no mal que hoje conhecemos. E esses locais, no mundo espiritual, têm servido de morada a esses espíritos, enquanto ainda investidos na senda do mal. Mas esses espíritos são facilmente transportados para religiões mais iluminadas, se eles se voltarem para a luz. Para entender um pouco esse processo, eu sugiro que assistam o livro, assistam o filme ou leiam um livro Nosso Lar. Porque no início dele, quando André Luiz desencarna, ele vai para uma região umbralina. Ele passa um tempo lá. E aí você tem aquela ideia que parece um inferno aquilo. Não, é uma região. Tanto é que quando ele se volta para a luz, ele é resgatado, ele vai para uma colônia espiritual. E vejam, provando que isso é um estado mental, uma sintonia mental, ele já vivia no nosso lar por muito tempo, quando ele pede para retornar, para ver a família dele. De início, uma resistência da espiritualidade nesse processo, mas ele é consentido e ele retorna. E ao ver que a mulher dele tinha se casado com outra pessoa, e outra pessoa na cama, que era dele, ele sai de lá com pensamentos bastante negros em sua mente, e ele cai de novo na região umbralina. Vê esse trecho do filme bastante interessante, mas ele percebe, não, isso não é meu. Isso não é a minha essência, eu vou guinar para o bem, e ele retorna para o nosso lar. Então é bastante interessante para mostrar que não existe esse inferno real. Na verdade, é uma sintonia que nós temos. Bom, para finalizar, podemos dizer que todo o mal que nós vivenciamos, ele é a má utilização do nosso livre-arbítrio, que haverão de diminuir em nosso mundo enquanto evoluímos, como espíritos imortais que nós somos, saindo da ignorância absoluta, caminhando à perfeição, nós vamos evoluindo, e assim esse mal vai sendo aniquilado de uma forma natural. Vimos também que toda região aparentemente infernal que existe no mundo espiritual é uma realidade plasmada por esses espíritos em desalinho, criando uma verdadeira egrégora e plasmando essa realidade, que haverá de deixar de existir à medida que cada espírito evolui. À medida que cada espírito vá aderindo à senda do bem, não vai ter espaço para esse mal. E para finalizar, eu quero citar aqui um trecho de uma música do Raul Seixas, que aliás, eu sou muito fã do Raul Seixas, aprendi a gostar dele com 4 anos de idade. Essa coisa vem. E o Raul Seixas é interessante porque nas músicas dele você vê muitos componentes do hinduísmo, inclusive a música Gita, é uma cópia de um trecho do Bhagavad Gita. Ele traz muito essa questão do hinduísmo, que é bem interessante. Mas vamos lá, essa música diz que as nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Quem disse isso foi Raul Seixas. Que possamos ir exteriorizando o bem que existe em nós e vencendo as nossas más tendências, nossas más inclinações, como processo para a nossa evolução espiritual. Assim vamos caminhando para a nossa perfeição e transformando esse mesmo mundo no qual nos encontramos em verdadeiro paraíso. Pois não existe esse paraíso além. Esse mundo há de se tornar um mundo paradisíaco.
quando nós mudarmos. Não é o mundo, o planeta que vai mudar, somos nós. E assim nós vamos, com a nossa evolução, vencendo o mal e o bem vai ganhando espaço no nosso planeta. Vamos encerrar por hoje. A semana que vem vamos falar sobre uma lei fundamental trazida pelo Espiritismo, que é a lei da evolução. E é bastante interessante porque muitas pessoas falam, mas se existe a lei da evolução, como é que nós estamos vendo esse retrocesso louco que existe no mundo de hoje? Estamos vivendo um retrocesso? Aparentemente sim. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, a intolerância religiosa em todo sentido, nós estamos acabando com o nosso planeta. E eu pergunto, o mal está prevalecendo? O que está acontecendo? E nós vamos ver que tudo isso faz sentido nessa linha evolutiva, faz parte desse processo evolutivo. Parece contraditório, mas veremos que não é. Então, até a próxima segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos falando sobre esse assunto. Até lá e muito obrigado a todos.